Vamos nos colocar ajoelhados para uma oração. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos por esse momento em que a tua igreja está vivendo. Te agradecemos pelo dom do Espírito Santo em nossa vida. Te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, para adorar e louvar o teu santo nome. Pedimos que o Senhor esteja presente na pessoa do pastor Cícero Gama, que irá trazer a mensagem para todos nós nesta manhã. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ficou na minha responsabilidade de apresentar a plataforma aqui, os membros que compõem a plataforma. Em primeiro lugar, eu sou muito grata a Deus, pela oportunidade e o privilégio que Ele me concede de fazer parte desta igreja e também fazer parte da Escola Sabatina, que eu amo de coração. E também quero agradecer ao pastor Cícero, que é um querido. Ele aceitou bondosamente o convite que eu fiz para ele, não me lembro, acho que foi há uns 2, 3 meses atrás, E mesmo assim eu preocupada, se ele viria mesmo, se ele ia aceitar o convite, porque ele vem de longe, irmãos. Não só ele, mas a sua família, a sua esposa Feliciana, a sua irmã, a sua filha e o seu genro, e os seus netinhos. Eles vêm de Tatuí, é um pouquinho longe, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu agradeço o pastor porque aceitou este convite, que Deus possa abençoá-lo ricamente. E só ressaltando, o pastor, ele foi pastor aqui da Igreja dos Três Corações. Se os irmãos verem ali, nas fotos, logo na entrada ali, ele foi o 3º pastor, Aqui na nossa igreja, se eu não me falei a memória, porque a minha memória já está um pouquinho falha, foi em 1990, pastor? Que ele veio para cá, ficou conosco aqui durante 5 anos. Nessa época, a nossa igreja não era como é hoje, tá? Era um grupinho lá embaixo, pastor? Eu me lembro que aqui era distrito do Grajaú, Então, eu vinha, juntamente com o pastor, a sua esposa, vinha cantar, pequenininha, eu não cresci, ainda sou pequenininha, mas eu vinha, a convite do pastor, eu vinha louvar o nome do nosso grande Deus, aqui na Igreja dos Três Corações, que era ali onde é a nossa cozinha atualmente, tá bom? E acompanhando o nosso pastor, a minha equipe está aqui, a Regina, que é a minha vice da Escola Sabatina, Deus te abençoe, tá, Regina? A nossa irmã Maria Alencar também, que faz parte da parte da secretaria. A Sandrinha, que está sentada ali, que é ela, juntamente com a irmã Maria Alencar, é a secretária. O nosso querido ancião Edinaldo, tá? Que Deus possa te abençoar. E eu que vos falo, sou a diretora aqui da Escola Sabatina dos Três Corações. E, nesse momento, a palavra com o nosso pastor Cícero. Deus te abençoe, tá, querido? Muito obrigado, Jerusa. Agradeço a Deus, louvo a Ele por esta oportunidade. Agradeço a Jerusa, que está me dando esta oportunidade, juntamente com o pastor Geazi. Transmita ao pastor Geazi minha gratidão e a cada um de vocês aqui, membro da igreja. É um momento aqui retrô, a memória volta no passado, há quase 34 anos, finalzinho de 1989, nós recebemos uma carta da associação, na época Paulista Sul, depois passou a ser Associação Paulistana, e hoje é a Associação Paulistana, e o secretário da associação me designava, e eu tenho essa carta comigo, como pastor para o distrito de Três Corações. Depois passou a ser distrito de Grajaú e hoje voltou a ser distrito de Jardim Três Corações. Muito bom estar aqui com vocês. Uma alegria ver novos rostos,
e rever rostos daqueles dias. Tem um grupo aqui da igreja de Vila São José, vieram estar aqui conosco, tomaram conhecimento que a gente estaria por aqui, vieram estar aqui. Estou vendo ali o irmão Hamilton. Irmão Hamilton, fica em pé um pouquinho, Hamilton. É conhecido de todos, mas era o primeiro ancião quando eu era o pastor aqui. Hamilton, feliz de ver você. Uma surpresa, não tinha te visto ainda. Muito obrigado, viu? Emocionante ver você, ver que você continua jovem, igual o pastor Cícero. Hoje fizeram uma homenagem aí para os 60 ou mais, e eu não sei por que me deram um também. Eu não entendi qual é a mensagem. Mas como a Jerusa mencionou, a Jerusa está no coração da família, inclusive no casamento dela com Amauri, Mauri. Eu tive a alegria de entrar e eu fiz o papel de pai da Jerusa. Sabe quando o pai entra com a noiva? Eu fui o pai. E eu estava dizendo para o casal da emoção daquele dia. 25 anos. 25 anos. E voltando nesse tempo, a Feliciana... Vem cá um pouquinho, filha. A Feliciana estava sempre comigo aqui. E deixa eu revelar uma coisa que ela vai confirmar. E a igreja, quando eu ia do distrito que eu colocava mais perfume, era a igreja de Três Corações. E ela falou, que interessante, Três Corações hoje. Percebi que você colocou mais perfume. E eu revelei para ela, que lá na igreja de Três Corações, tem uma pessoa que me recebe sempre com um beijo. Quem é? Era uma outra pessoa, irmã Honorata. Lembra, Milton? Quantos conheceram a irmã Honorata? Era uma irmã já de uma certa idade, mas era um carinho, e ela representava todo o amor e o carinho da igreja dos Três Corações. Então a Feliciana disse, então pode colocar mais perfume. Quer dar uma saudação? Gente, estou muito feliz por estar aqui com vocês. Não sei nem se eu vou conseguir falar um pouquinho, só um pouquinho. Mas, olha, o meu coração está aqui nessa igreja também, entendeu? Por quê? Nossa, faz tanto tempo assim, mas faz, né, Jerusa? Mas, olha, foi muito bom, está sendo muito bom revê-los todos vocês. Principalmente aqui, essa turminha aqui de Vila São José. Amo vocês, de coração. Beijão! Tem lá atrás? Uau! Ótimo! O Elias lá, né? Que legal! Parabéns! Ótimo, verdade, foi verdade. Deus o abençoe a todos, viu? Obrigada pelo carinho. E acompanhando a família, está a minha irmã mais velha, ela não fica brava, a Maria Aparecida, pode ficar em pé, Cida? Pode dar uma saudação aí para a igreja. Essa me viu nascer. E está, pode ficar à vontade, está acompanhando uma das filhas. São 3 filhos, e uma filha está no Paraná, que é a mais velha, lá em Ponta Grossa. O outro filho está fora do Brasil, está lá no Canadá, mas está comigo aqui, nos acompanhando, a Elienay. Fica em pé um pouquinho, filha. A Elienay pode dar uma olhada aí. Ela, quando chegou aqui na igreja, ela tinha 6 anos. Quando saímos, tinha 11. Mas ela lembra muito bem Três Corações. E hoje veio acompanhada do esposo, o Ellis, que foi o que cantou agora há pouco. E também os 2 netinhos, o Lucas e o Gabriel. Muito bem. Queridos, hoje é dia de festa. Hoje é aniversário da Escola Sabatina. A Jerusa me convidou para falar sobre a Escola Sabatina, um sermão relacionado com a Escola Sabatina. Mas eu estou olhando o relógio e eu fiquei um pouco preocupado, porque aconteceram muitas coisas hoje de manhã aqui na igreja e o nosso tempo está bem no limite.
Eu fui convidado para pregar em uma igreja, alguns anos atrás, e me prometeram que eu não passasse das 11h30. E disse assim: pastor, o senhor se compromete que não vai passar das 11h30? Eu disse: prometo. Que hora vocês vão me entregar o microfone para pregar? Quando for 10:11, o senhor já está pregando. E aconteceu naquela igreja o que aconteceu hoje. Homenagens, festa, falas, comissão, leitura de atas e tal. E quando eles me deram a palavra, faltava 5:11h30, era 11h25. E eu disse: irmãos, eu quero agradecer o convite, mas eu tenho que cumprir a promessa. Vocês acham que a adventista deve cumprir promessa? Todo mundo concordou sim, então eu tenho que cumprir. Eu aguardo o próximo convite para pregar para vocês, porque só dá tempo agora de cantar o hino e a oração, porque 11h30 termina o culto. E os irmãos ficaram assim, quietos, aquele clima, né? E eu queria perguntar a vocês, temos que cumprir promessa das 11h30, sim ou não? Podemos ir até 1h da tarde? Menos. Então tenha um pouquinho de paciência, e a gente vai resumir, concentrar ao máximo a mensagem dessa manhã. Combinados? Muito bem. Aniversário da Escola Sabatina. 171 anos. Eu estava pensando em duas frases relacionadas Ok. Obrigado aí. A primeira frase relacionadas com comer. Você é o que você come. Esta frase ela é atribuída a Tim Lindemann, que tem que ver com a importância da gente comer bem para ter qualidade de vida. A segunda frase saco vazio não para em pé. Conhece essa frase? Esta frase fala que nós precisamos comer para nos sustentar. Ou seja, para ficar em pé, assim como um saco, precisamos estar cheios. Comer é algo da nossa cultura. Você vai num shopping, a praça principal do shopping é a praça de alimentação. Em cada esquina, nós encontramos um lugar para comer. Um fast food, algo rápido ou algo com mais tempo. Mas eu queria pensar com vocês nessa manhã sobre este tema. Os cristãos do tempo do fim, eles devem ter fome de comer. E aqui ter fome da palavra de Deus, fome de comer a palavra de Deus, não é no sentido de escassez, mas é no sentido de apetite. Sabe quando você diz assim, estou com fome, mas não é que você está com a fome, é que você está com a fome, apetite. Quantos aqui estão com fome? Alguns já começaram a levantar a mão, alguns já estão com apetite. Qual é a comida que você mais gosta? Qual é o prato que você mais gosta? A fruta que você mais gosta? A sobremesa que você mais gosta? Então, você fica com apetite. Você fica com vontade de comer. Ou seja, você fica com desejo, com apetência, com predileção, um gosto especial, com prazer, com uma vontade muito grande. É isso que eu quero dizer com o tema dessa manhã. Os cristãos do tempo do fim precisam ter esse tipo de fome pela palavra de Deus. O texto para nós meditarmos, deixa eu ver se eu consigo me ajustar aqui com o controle, porque eu vou precisar muito dele. Mas o texto, vocês podem abrir a palavra do Senhor aí, em Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Acho que agora vai dar certo. Ok.
Muito bem. Estamos nos achando aqui, enquanto vocês encontram o texto aí. Ótimo. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Eu quero cumprimentar não só os da igreja, eu quero cumprimentar os que nos acompanham pelas mídias sociais. Sabemos que temos um grupo grande de pessoas que nos acompanham e nós estamos transmitindo o nosso culto aqui da Igreja de Jardim Três Corações, zona sul de São Paulo, próximo ao Autódromo de Interlagos, para localização dos que estão nos acompanhando aí pela internet. O texto da palavra de Deus nos diz: achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas encheram o meu coração. Pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Esse texto está nos dizendo que a pessoa que tem apetite pela palavra de Deus, essa é uma pessoa feliz. Você já ouviu falar que precisamos ter fome da palavra de Deus? Mas o que isso significa? Eu quero considerar dois aspectos para termos a resposta a esta pergunta. O primeiro aspecto é a metáfora que se usa para comer a palavra de Deus. Essa é uma metáfora que está na Bíblia. Várias vezes nós achamos essa expressão, comer as tuas palavras. A primeira que nós encontramos refere-se ao profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele teve uma visão e ele ouviu Deus falar para ele: abra a boca e coma o que eu lhe der. Ele olhou e ele viu um rolo, um livro em rolo, e a voz de Deus lhe disse: pega o livro, come, na tua boca ele vai ser doce como mel. Um outro exemplo está no Apocalipse. João teve uma visão e ele viu um livro, e a voz foi dita também para ele comer aquele livro. E ele comeu o livro. E na boca foi doce, mas no ventre foi amargo. Notem que aqui são visões. Está falando de comer a palavra de Deus no sentido aqui de visão. Porque há uma história de Menelik. Menelik, ele foi um imperador na Etiópia, e quando ele ficava doente, ele achava que se comesse a Bíblia, sarava. Então ele estava com uma dor de barriga, ele arrancava uma folha da Bíblia, mastigava e comia. Até que ele teve uma doença muito grave, e ele comeu o livro de 2 aos Reis inteiro, de uma vez. E ele teve algumas complicações, ele morreu no ano de 1913. Menelik II, ele pode ser considerado alguém com problemas mentais, alguém com algum problema lunático. Mas eu me pergunto, você e eu tendo problemas espirituais, precisando comer a palavra de Deus, e nós não a comemos, não é o inverso? Não que nós vamos comer literalmente as folhas da Bíblia, mas nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque o próprio Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela é alimento. E eu poderia me estender dentro da metáfora sobre a palavra de Deus como alimento, mas eu preciso avançar um pouquinho, que comer a palavra de Deus é andar com Deus.
Comer a palavra de Deus significa andar com Deus. Então isso dá um sentido espiritual e aprofunda um pouco mais para compreendermos a metáfora de comer a palavra de Deus. Eu queria pensar com vocês um pouquinho nesse aspecto. Por exemplo, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Como que Enoque andou com Deus? Ele estava ouvindo, se alimentando diariamente da palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas o filho primogênito de Enoque foi Matusalém, o homem que mais viveu aqui na terra. Matusalém, ele morreu no ano do dilúvio. E os estudiosos, os comentaristas bíblicos, eles fazem uns comentários sobre o significado do nome Matusalém. E olha que interessante, eles acreditam, ou eles comentam, que Matusalém significava, quando ele morrer, o juízo ou o fim virá. Virão as águas, entre aspas, dilúvio. Teria Deus revelado na caminhada com Enoque o dilúvio? Acreditamos que sim, porque ele foi o que profetizou do dilúvio. Nós temos lá no livro de Judas dizendo que ele, o sétimo que viveu, ele profetizou. Então, andar com Deus é se alimentar da palavra de Deus. Se alimentar da palavra de Deus é andar com Deus. Como está a sua caminhada com Deus? Não faltaria a palavra de Deus para melhorar essa caminhada que você tem com Deus? Nós vivemos um contrassenso. Pensem, nós nunca tivemos tantas oportunidades de ter a Bíblia na mão como nós temos hoje. Nós temos várias traduções, versões, por exemplo, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, temos a nova Almeida Atualizada, temos a nova versão internacional, nós temos a nova versão transformadora, a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia, a mensagem, a King James, e eu poderia ir mencionando, há variedades de Bíblias que nós temos disponíveis. Nós temos a Bíblia Andrews, nós temos a Bíblia da mulher, a Bíblia do desbravador, a Bíblia bilíngue, a Bíblia letra grande, a Bíblia do discípulo. Nós temos Bíblia capa dura, capa de couro, capas coloridas, vermelha cor de tartaruga, laranja iridescente. Há uma variedade muito grande de Bíblia. Sabem, às vezes até a gente compra. E às vezes a gente lê, mas poucas vezes, ou poucos de nós, se alimenta da palavra de Deus. Não é um contrassenso? Tantas Bíblias e menos estudos dela? Precisamos entender que caminhar com Deus é resultado do contato, da comunhão, do se alimentar da palavra de Deus. Eu quero ir para a segunda parte, para entendermos o que significa caminhar com Deus, o que significa se alimentar da palavra de Deus. E a segunda parte, e aí você agora mais sucinto ainda, ela tem que ver com as lições práticas de Jeremias 15:16, o verso que nós lemos. E quais são as lições práticas? A primeira lição prática desse versículo, Jeremias 15:16, a primeira lição prática é: pessoas que têm fome da palavra de Deus fazem mais que carregar a Bíblia para a igreja ou deixá-la na estante. Elas descobrem a importância da Bíblia em suas vidas. E quando fazem isso, é uma descoberta incrível. Veja que o versículo 16, ele começa dizendo: achada as tuas palavras. O que significa? Achar a palavra de Deus, ou seja, descobrir a importância da Bíblia para a nossa vida. Então, quando Jeremias diz, achadas as tuas palavras, é que ele descobriu a importância das Escrituras, da palavra de Deus para a vida dele. Você já encontrou, já descobriu a importância da Bíblia para você? Jeremias, ele nasceu no ano 655 a.C. Jeremias viveu depois do dilúvio, mas ele viveu também no tempo do fim, porque logo em seguida
a ele, Israel foi para o cativeiro babilônico. E na lição da escola sabatina que estava passando aqui em geral, o Erinaldo fez menção das tribos que foram se desfazendo. E aqui nós temos Jeremias vivendo nesse tempo do fim. Nós vivemos no tempo do fim. Enoque viveu no tempo do fim, Noé viveu no tempo do fim. E eles viveram uma experiência com a palavra de Deus, e nós precisamos viver essa experiência com a palavra de Deus. Jeremias disse: achada as tuas palavras. Não era que a Bíblia estava perdida. Ele era um pregador, ele era um profeta, mas ele aplicou a Bíblia a si, na sua vida. E aí nós podemos ler alguns versos, e é pena que a gente não tenha tempo de abrir a Bíblia nesse momento e ler esses versos, mas vocês têm os versos aqui na tela e eu vou recitá-los. O Salmo 115, 105, você conhece? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então veja, encontrar a palavra de Deus é ter consciência que ela é uma luz, que ela é uma lâmpada. Ainda o texto, nós temos de 1 Pedro 1,23, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então notem que encontrar a importância da Bíblia é entender que ela nos regenera. É através do contato, do alimento da palavra de Deus que somos regenerados. Ainda Pedro, agora na segunda carta, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, como crianças recém-nascidas, desejem, note que o verbo está aí no imperativo, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Você está crescendo? Como está o seu crescimento espiritual? Eu não sei quantos acompanharam a notícia da norte-americana, Bloch Greenberg, me perdoe aí o meu sotaque paulista. Ela tinha 20 anos, mas ela tinha 20 anos de idade, mas ela estava como uma criança de 12 meses. Imaginem, 20 anos, mas ela tinha estatura, a idade real de 12 meses. Isso foi em 2013. Me ajude aí, por favor. E ela faleceu no ano de 2013. Esse foi um caso raro, pelo que a medicina relata, único no mundo, uma criança com a idade mental de 9 meses e tinha 20 anos de idade. Pensem comigo nos pais dessa criança. Vê os outros filhos crescendo e aquela filha não cresce. Continua sendo um bebê. Eu queria que vocês pensassem agora em Deus, vendo nós como seus filhos. Alguns crescidos, com 10, 15, 20, 30 anos, ou mais, mas alguns ainda, mesmo tendo anos na igreja, ainda são bebês, porque não se alimentam da palavra do Senhor. Não é estranho que passamos 3 horas na TV. Naturalmente, um sábado à noite, 3 horas assistindo um programa na TV. E 3 minutos para olhar a Bíblia, para ler um verso da Bíblia, se é que lê. Muitos de nós passamos a semana, não abrimos uma vez a Bíblia, mas nós temos tempo para as outras coisas. Como podemos crescer? A segunda lição que nós tiramos aqui do texto de Jeremias
capítulo 15, versículo 16, a segunda lição é que pessoas que têm fome da palavra de Deus fazem mais do que ler a Bíblia ou memorizar alguns versos. Elas se apegam à palavra de Deus até terem internalizado. Quando fazem isso, descobrem a importância da Bíblia em suas vidas. Vejam, Jeremias 15, 16, a segunda frase. Achando as tuas palavras, logo as comi. Logo as comi. A lição é clara, comer a palavra de Deus, ou seja, apegar-se à Bíblia até internalizá-la. Foi assim que fez Enoque, foi assim que fez Noé, foi assim que fez Jeremias. Internalizar a Bíblia. A Bíblia tem que fazer parte de você. Ela tem como alimento, passa a fazer parte do seu organismo. A Bíblia também precisa fazer parte do nosso organismo. Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Sabem, há muitas maneiras que nós temos de internalizar a palavra de Deus, de nos alimentarmos da palavra de Deus. Mas eu quero destacar uma delas: examinar as Escrituras. Nós temos aí João 5,39, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Um outro texto, Atos 17:11, diz que estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda avidez, fazendo o quê? Examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E um outro texto, 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, me ajudem, que maneja bem a palavra da verdade. Notem, examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras significa exatamente comer a palavra de Deus, apegar-se a ela, internalizá-la na vida. Eu fico feliz que você venha à igreja, especialmente no sábado. A igreja tem o seu maior público aos sábados. Eu fico feliz que você venha à igreja. Você que nos acompanha também pela internet, você vai à igreja. É bom ir à igreja, é bom assistir vídeos na internet, assistir a TV Novo Tempo, mas deixe-lhe dizer que a melhor maneira de internalizar a palavra de Deus é você mesmo manuseando as Escrituras sagradas. A inspiradora Ellen White, ela diz, quisera impressionar a todos com o fato de que a leitura casual das Escrituras não é suficiente. Precisamos examiná-las, e isto significa fazer tudo o que é abrangido por essa palavra. Estudai a Bíblia por vós mesmos. A escola sabatina é uma das formas mais importantes que a igreja tem para examinar as Escrituras. Foi idealizada por Deus. Na encenação aqui de Tiago White, foi falado isto. A escola sabatina foi idealizada por Deus como uma ferramenta para nos motivar ao estudo mais profundo da palavra de Deus. Há 171 anos, temos a alegria e privilégio de, como igreja viva de Deus, termos a lição da escola sabatina, que nos oferece o estudo da Bíblia de maneira sistemática e abençoada. Queridos, nesse tempo do fim, o chamado precisamos estudar mais a lição da escola sabatina. Ela é esta ferramenta que nos ajuda a comer da palavra de Deus,
apegar-se à palavra de Deus e ela internalizar-se na nossa vida. Abre um parênteses. Das igrejas tradicionais, e me permito os que acompanham pela internet, das igrejas tradicionais, a Igreja Adventista consegue manter sua unidade, exatamente porque todo adventista, onde ele estiver no mundo, eles têm a mesma lição a cada trimestre, para de maneira sistemática, pesquisar e estudar. Estudamos as nossas 28 crenças, e nós estudamos cada livro da Bíblia, como foi o caso do último trimestre, que estudamos o livro de Efésios. Se você é adventista já há mais de 10 anos, você já terá estudado as 28 crenças e praticamente todos os livros da Bíblia. A lição da Escola Sabatina nos dá esse privilégio de nos mantermos conectados com a palavra e a cada sábado na igreja podemos tirar nossas dúvidas e fortalecer a nossa fé. Feche as aspas aí, feche o parênteses. A terceira lição que nós tiramos do texto de Jeremias, capítulo 15, verso 16, é: pessoas que têm fome da palavra de Deus não estudam a Bíblia superficialmente ou para evitar o sentimento de culpa. Elas o fazem porque isto lhe enche o coração de júbilo e alegria. E aí o texto de Jeremias 16:15, aí a frase quando diz: as tuas palavras encheram o meu coração de gozo e alegria. A lição, ela é óbvia. Os efeitos da palavra de Deus em nossa vida são júbilo e alegria, ou seja, a Bíblia nos traz felicidade. Há vários textos, eu vou apenas citá-los aqui rapidamente em função do nosso horário, que mostram que a Bíblia nos traz, primeira coisa, conforto e esperança. E aí nós temos o Salmo 119:50, o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. O versículo 92 do Salmo 119, se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito tempo eu teria perecido na minha angústia. E o versículo 114, tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra espero, ou seja, ela traz esperança. E o 147, levanto-me antes do amanhecer e clamo na tua palavra, espero confiante. O segundo aspecto que a palavra de Deus realiza em nossa vida, ela nos capacita a vencer as tentações. E aí nós temos o Salmo 119, do versículo 9 até o versículo 11, quando diz que o jovem poderá guardar puro seu caminho, meditando na palavra de Deus. Então, ele passa a não pecar contra Deus. Ainda o Salmo 119, o versículo 133, firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Então, quando você tem a palavra de Deus, seja você jovem ou idoso, você estará sendo protegido contra a tentação. Você caiu em tentação essa semana? Não terá sido porque você tem faltado se alimentar mais da palavra do Senhor? São muitas as tentações na sua vida? Você precisa de mais palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus também nos transforma. É o terceiro fator que ela realiza em nós, a transformação. E aí nós temos esse texto de Hebreus 5, verso 12, onde fala que nós precisamos de alimento sólido. Eu falei 5, mas é 4, 12, não é? Nós precisamos de alimento que nos transforma, ou seja, a palavra que é viva e ela é eficaz. E o que transforma está agora, Hebreus 5, versículo 12, onde diz do alimento sólido. Comer não só leite, porque o leite é para crianças. E se você é criança, continue usando o leite. Mas se você já está crescido, você precisa de alimento sólido, o alimento mais substancial da palavra de Deus. E aí, no versículo 13, Hebreus 5, 13,
diz: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, porque ainda é criança. E no versículo 14, aí diz: mas o alimento sólido é para os adultos. Ok? Já estão dando o sinal ali? Vocês já estão comigo? Ainda conseguem respirar um pouquinho? Já estamos indo na reta final. Nós já chegamos agora nessas palavras de Jesus. Olha o que Jesus nos diz: em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, o quê? Não verá a morte eterna. Portanto, a palavra de Deus nos prepara para a eternidade. A palavra de Deus nos traz energia e força espiritual. A palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus nos ajuda a resistir às tentações, e a palavra de Deus nos traz conforto e esperança. Nesse tempo do fim, precisamos sentir que os efeitos da palavra de Deus em nossa vida são júbilo e alegria, ou seja, a palavra de Deus nos traz felicidade. Agora vamos à última lição, e é a menor das lições. Não porque não tenha a importância das outras, é que eu reduzi ela. A última lição de Jeremias 15:16 é: pessoas que têm fome da palavra de Deus têm o prazer de estar associadas com Deus e não com este mundo. E a última frase do versículo 16 é: pois eu sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias está dizendo: eu sou chamado pelo seu nome. Ou seja, a sua vida estava ligada à vida de Deus. Ele tem agora uma nova identidade. Nesse tempo do fim, o mundo está tentando nos separar de Cristo. Respirem um pouquinho. O maior trabalho de Satanás é desviar você de Cristo. Me permitam repetir. O maior trabalho de Satanás é desviar você de Cristo. Nesse tempo do fim, está mais difícil permanecer com Jesus. E talvez eu esteja falando nessa manhã para alguém que está com um pé na igreja e um pé lá fora. Alguém que ama a Cristo, ama a igreja, mas as atrações do mundo a está tirando quase da igreja. E você que se sente seguro na igreja, você pode amanhã estar fora da igreja. O mundo está tentando destruir a sua conexão com Cristo. E ele faz isso através de tirar você de ler a Bíblia. O mundo está tentando nos convencer de que nós não precisamos de Cristo. Quem tem fome da palavra de Deus se dispõe a não amar este mundo, mas manter a conexão com Cristo. E essa conexão é mediante a palavra de Deus. Pessoas que têm fome da palavra de Deus, elas sabem o que significa andar com Deus. Descobriram a importância da Bíblia na sua vida, apegam-se à Bíblia até internalizá-la, experimentam a felicidade que a Bíblia lhe traz, portam uma nova identidade gerada pela palavra de Deus. Da mesma forma que você está consciente que precisa comer daqui a pouco, você precisa ter essa mesma consciência, que você precisa se alimentar da palavra de Deus. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá necessidade de mais profundo e mais claro discernimento, mais firme conhecimento da palavra de Deus. Ellen White escreveu isso em 1890, está nos manuscritos 37. Eu quero te perguntar, o Espírito Santo falou ao seu coração nesta manhã? Você entendeu que no tempo em que vivemos precisamos ter fome da palavra de Deus?
Qual é a sua decisão? É sua decisão ter fome, ou seja, apetite, gana, prazer, grande vontade de comer da palavra de Deus? Quer dizer a Deus neste momento que só a palavra dele é que te dá vida, esperança e salvação? Qual é a sua decisão? Você pode respondê-la na música que vamos cantar agora. Pode anunciar? Vamos ficar de pé e vamos cantar esta música, que seja a minha e a sua oração, como resposta ao chamado de Deus, para termos apetite pela palavra dele. Vamos louvar a Deus com o hino Tua Palavra, CD Adoradores. Só tua palavra
Ufa, chegamos ao final. Aguentaram, eu quero agradecer a paciência, a tolerância, louvar a Deus, porque Deus falou conosco nessa manhã. Falou contigo também, você que nos acompanha pelas mídias sociais, os nossos internautas. Vamos orar e agradecer a Ele. Oremos. Senhor nosso Deus, nossa gratidão a Ti, Senhor, pelas bênçãos em nossa vida, pelo alimento da palavra do Senhor que nos trouxeste nesta manhã, tanto na escola sabatina quanto agora no culto. Agradecer, Senhor, pelos momentos preciosos que nos concede de estar entre irmãos, de rever amigos, de viver amizades sólidas, verdadeiras em Jesus Cristo. Pai, aceita a nossa decisão que tomamos nesta manhã, a decisão de aumentar diariamente o nosso apetite pelo pão da Tua palavra. Nos ajude nesta decisão, Senhor. Nós nos consagramos ao Senhor. Nos conceda a graça e efetua em nós o Teu querer, o Teu efetuar na pessoa de Jesus. Intercedemos, Senhor, neste momento também, pela nossa irmã Erenita, que precisa de um cuidado especial do Senhor. Que as bênçãos do Senhor estejam na vida dela e na vida dos internautas e de cada membro aqui desta igreja, que ao sairmos deste lugar, saiamos com a bênção, com a graça do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti